uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando como materiais 2 tipos de tecidos diferentes e 5 tipos distintos de pedras ornamentais. Essa pessoa tem à sua disposição 6 tecidos diferentes e 15 pedras ornamentais distintas. A quantidade de fantasias com materiais diferentes que podem ser produzidas e é representada pela expressão. Análise combinatória é um assunto que causa pavor em muitos alunos, né, galera? A gente sabe que é um assunto que acompanha o aluno em todo o seu processo formativo, desde lá do ensino fundamental, quando ele começa a estudar princípio fundamental da contagem. Mas mesmo ali passando pelo ensino médio, a gente ainda encontra muita gente, muito aluno, que tem dificuldade com análise combinatória, né? É realmente de causar um certo pânico. Essa questão aí caiu na prova do Enem 2021, ela não era uma questão difícil de ser resolvida. Eu vou fazer a análise bem cuidadosa aqui para você. Olha só, ele fala que uma pessoa, ele diz assim, uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando como materiais 2 tipos de tecidos distintos, né, e 5 tipos de pedras ornamentais. Então o que ele vai fazer? Ele vai formar uma fantasia com 2 tecidos e 5 pedras ornamentais. Quer dizer, a fantasia tem que ter 2 tecidos e 5 pedras ornamentais, beleza? Mas o que ele tem à disposição dele? Ele tem 6 tecidos à disposição. Desses 6, ele só quer quantos? Só quer 2. Mas ele tem 6 à disposição dele. 6 tecidos diferentes, distintos. Ó, diferentes. E 15 pedras ornamentais também diferentes entre si. Então ele quer formar uma fantasia só com 2 tecidos e só com 5 pedras. Mas ele tem à disposição, para que ele possa escolher, 6 tecidos e 15 pedras. De quantas maneiras diferentes ele consegue formar essa fantasia? Essa é a pergunta. Então vamos fazer uma análise por grupo. Primeiro vamos pensar aqui nos tecidos. Olha só. Eu só quero 2 tecidos. Só 2. Quantos eu tenho à minha disposição? 6. Vamos pensar o seguinte. Se ele pegar o tecido de número 1 e o tecido de número 2, desses 6 aqui, tá? Vamos dizer que é T1, T2, T3, T4, T5, T6. Os 6 tecidos diferentes. Se ele pegar o tecido de número 1 e o tecido de número 2, ele não consegue formar a fantasia? Consegue, porque ele só precisa de 2 tecidos, tá? Pensando somente nos tecidos, depois a gente vai falar das pedras. Pensando somente nos tecidos. Se ele pegar o T1 e o T2, isso é uma possibilidade. Ele pode pegar o T1 e o T5, também é uma possibilidade. Ele pode pegar o T3 e o T6, também é outra possibilidade. Agora, analise uma coisa comigo. Pessoal, se ele pegar o T1 e o T2, nós temos uma possibilidade. Se ele pegar primeiro o T2 e depois o T1, isso é uma nova possibilidade? Não. Eu continuo tendo as mesmas 2 pedras, os mesmos 2 tecidos na fantasia. Perceba que se ele escolhe primeiro o tecido de número 1 e depois ele escolhe o tecido de número 2, isso é uma possibilidade. Mas se ele escolher primeiro o tecido de número 2 e depois o tecido de número 1, isso não é uma nova possibilidade, porque são os mesmos 2 tecidos. E a questão fala que a fantasia tem que ter tecidos e pedras distintas, grupos distintos, não é isso? Então, esse grupo formado de T1 e T2, ele é exatamente igual a T2 e T1. Por que a gente está fazendo essa análise? Porque lembra que quando você estuda análise combinatória, você tem a combinação, o arranjo e as permutações, né? Qual é a diferença? Lembra que na combinação, a ordem do elemento não importa. O que isso significa? Significa que se você muda a ordem do elemento, isso não gera uma nova possibilidade. Quando isso acontece, você está diante de um problema de combinação. E no caso dos arranjos, a ordem importa, né? Se você muda a posição do elemento ou a ordem de escolha do elemento, você gera uma nova possibilidade. Nesse caso, a mudança de ordem de T1 e T2 não gera para a gente uma nova possibilidade, continua sendo o mesmo grupo de tecidos, ok? Então nós estamos diante de um problema de combinação. Eu vou combinar esses elementos. Mas eu vou combinar quem? Pensando nos tecidos, eu vou combinar 6 tecidos. De quantos em quantos? De 2 em 2, porque eu só preciso de 2. Combinação, eu já deixei para você aqui a fórmula, tá? Deixa gravado aí, ó. Essa aqui é a fórmula da combinação e a gente vai pensar o seguinte, vamos lá. Pensando aqui nos tecidos, olha só, combinação de N elementos tomados P a P. Quem é N? O total de elementos fornecidos. E quem é P? O número de elementos por grupo. Qual é o total de elementos fornecidos? 6. Quantos elementos por grupo? Somente 2. Então, é uma combinação, pensando nos tecidos, tá?
uma combinação de 6 elementos tomados 2 a 2, beleza? Agora pensando nas pedras ornamentais, vamos lá. Quantas eu quero? Eu só quero 5. Quantas tem à minha disposição? 15. A mesma análise que nós fizemos para o tecido vale para as pedras, tá, galera? Vale para as pedras. Quantas eu quero? Somente 5. Quantos eu tenho à minha disposição? 15. Então eu vou combinar 15 pedras agrupadas de 5 em 5, beleza? Então, no caso aqui, nós temos uma combinação de 15 pedras tomadas de 5 em 5, ok? Essa combinação vai gerar para a gente todas as possibilidades de escolha desses 2 tecidos, tendo 6 à disposição, e essa combinação vai gerar para a gente todas as possibilidades de escolha dessas 5 pedras, tendo 15 à minha disposição. E o que vai gerar para mim todas as possibilidades de escolha disso e disso? O produto entre eles. Lembra do princípio fundamental da contagem, não é isso? O produto das possibilidades de cada grupo vai gerar o total de grupos formados entre eles, no caso, para formar a fantasia. Então, o que a gente precisa é pegar essa combinação e multiplicar com essa. Quanto é que vai dar isso aqui? Bora substituir? Aqui é a fórmula, ó. N fatorial, o N é 6, o P é 2. Substituindo aqui, ó, 6 fatorial dividido, tá? 2 fatorial, N menos P, se o N é 6 e o P é 2, 6 menos 2, vezes 4 fatorial. Prontinho. Isso aqui é dos tecidos, né? Deixa eu destacar que isso aqui é dos tecidos, para não ficar confuso aí depois, né? Pronto. Isso aqui é tecido, isso aqui é pedra. Substituindo o produto aqui, ó, combinação agora das pedras. Vamos lá, 15 fatorial, dividido por 5 fatorial, N menos P, 15 menos 5, 10 fatorial. Qual é a alternativa que nós temos isso aí? Vamos lá? 6 fatorial, 2 fatorial, 4 fatorial, 15 fatorial, 10 fatorial, 5 fatorial. A alternativa correta aí pra gente, galera, é a letra A. Alternativa correta, a letra A, está aí a nossa resposta. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um forte abraço e até a próxima.